Olá, alunos do curso Segredo da Flor de Ouro. Hoje, na quarta aula do curso, estamos nos aproximando da metade já do curso. Vamos falar a respeito da meditação taoísta, também conhecida como Taoyin. A meditação taoísta, de uma certa maneira, se desenvolveu à margem ou ao lado da tradição religiosa do taoísmo. Ou seja, enquanto existia uma tradição que se fiava muito nos rituais, nos sistemas, às vezes, de crença, nos sistemas divinatórios, a meditação se desenvolveu com uma metodologia própria. Normalmente, a meditação taoísta é ligada com o Neidam, né? Nós falamos desse termo, Neidam, alquimia interior do Tao. Normalmente, então, esse método de meditação está ligado com uma certa transformação das substâncias interiores. E isso, por sua vez, pressupõe uma doutrina, tanto uma doutrina cosmológica muito particular, quanto uma doutrina também que se relaciona com o corpo humano, quer dizer, uma espécie de fisiologia oculta, se nós podemos dizer assim, que leva o adepto ou o praticante da meditação a conhecer determinadas sutilezas do corpo humano que só podem ser ativadas por via do processo meditativo. É muito mais do que nós ocidentais costumamos pensar, né, que a meditação é um método terapêutico ou um método para auxiliar a mente a se acalmar, uma coisa assim, né, um método de ansiolítico. Mas muito mais do que isso, a meditação taoísta sempre teve como finalidade aquilo que é a meta suprema desse taoísmo filosófico, que é a busca do estado incondicionado, a busca da mente original. Ou seja, sair do plano dos 9 céus, que são, de um certo modo, também os 9 mundos, né? É uma maneira de se falar, claro, mas esse número de 9 variava, 3, 7, 9. Isso aí varia muito, mas no fim das contas o que isso significa é sair dos estados condicionados que esses mundos representam. Ou seja, sair do mundo das 10.000 coisas para o mundo que não é o mundo, bem propriamente dito, do estado original. Então isso que a meditação busca proporcionar ao adepto através de técnicas às vezes muito básicas e instruções doutrinais também bastante elementares, né? Raramente as técnicas de meditação do taoísmo vinham acopladas de dogmas ou coisas assim, até porque essas meditações, esses métodos buscavam ir além da imaginação, ir além das ideias, portanto acrescentar mais ideias, acrescentar mais imaginação, novos métodos, novos rituais, novos dogmas. Isso não estava de acordo com o espírito dos meditadores ou dos mestres de meditação taoístas. Dois dos principais métodos que nós temos na tradição do taoísmo com relação à meditação, o primeiro deles então é o método da purificação do coração e o outro é o que nós vamos estudar propriamente dito, que é o da flor de ouro. Os dois métodos têm em comum algo bastante corriqueiro até nas meditações do Extremo Oriente, que é a questão da observação da respiração, né? Ou seja, na medida em que a respiração obedece aos ciclos básicos do Yin e Yang, é ela também que direciona o Qi para determinadas atividades. Então nós podemos dizer assim, quando a respiração é grosseira e não observada, ela direciona o Qi para atividades instintivas, animalescas. Quando há um processo de observação, o próprio fato da gente colocar atenção nisso já vai fazer com que o Qi se direcione para tarefas ou atividades mais refinadas, mais elevadas, com finalidades espirituais. Nunca é recomendado para o adepto da meditação que ele interfira nesse processo respiratório, como existem alguns mestres, né, que até dizem, ensinam metodologias de respiração, mas no caso do taoísmo não. É simplesmente, claro, tem refinamento da técnica, mas começa com uma observação do processo da respiração, de como isso acontece e de como essa respiração é que conecta o espírito com o coração. A partir daí se desenvolve toda uma cosmogonia, toda uma visão de mundo que vai direcionar então todo o desenvolvimento, todo o desenrolar das técnicas do Taoyin. Para isso, então, portanto,
é necessário compreender algumas coisas básicas que nós já falamos, como o Wudi, como o Qi, que flui através de determinados canais ou meridianos. E por quê? Por que existe isso? É porque isso é que vai se manifestar durante o processo meditativo, é o próprio Qi, o agente de movimentação. Então, quando a pessoa, às vezes, por exemplo, é adepta de um método, de uma técnica dessa, e não entende aquilo que está acontecendo, ela pode entrar num processo, assim, às vezes, de dificuldade espiritual ou mesmo mental, né? Certa confusão advinda dessa ignorância. Também é importante frisar que existem muitas variações sobre a técnica, sobre o método de meditação. Isso depende muito de escola para escola, né? O método que nós vamos estudar da Flor de Ouro, ele é um método que ele é uma mescla da escola da realidade total, que é uma escola do taoísmo, que depois eu vou falar um pouco como se desenvolveu, e do budismo Chan, né? O budismo Chan nada mais é do que a vertente chinesa do que depois foi chamado de Zen, né? Começou, portanto, com o Bodhidharma, que é um patriarca, um iniciador dessa tradição. E o budismo Chan, como quem já estudou um pouco o Zen também sabe, o budismo Chan ele é uma escola muito objetiva, muito prática. Então, esse método de meditação ele procura muito mais proporcionar a experiência da espiritualidade ou do contato com a mente original do que adicionar novos rituais, adicionar novos dogmas. É importante a gente ter isso em mente, porque às vezes nós queremos buscar um novo conjunto doutrinário, uma nova crença, né? Eu tenho dito isso desde o primeiro vídeo, mas é porque tem que ficar muito claro qual é o objetivo da meditação taoísta, da Flor de Ouro: proporcionar a experiência do estado incondicionado, proporcionar a experiência do que está além da imaginação, do que está além das ideias, do que de uma certa maneira também está além da experiência enquanto entendido como o experimentador e o que experimenta, sujeito e objeto. Por isso que essa introdução é muito importante para que a gente possa compreender o desenvolvimento específico do Taoyin dentro da meditação da Flor de Ouro, que é o assunto da nossa próxima aula.